Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal, e hoje eu venho lhes apresentar o segundo volume de uma história da filosofia, do Frederick Copleston. Tá aqui, vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em comprar e um cupom de desconto que pode ser utilizado na Vide Editorial, na livraria. Bom, anteriormente eu apresentei o primeiro volume, que trata da filosofia do seu início até a Idade Média, que é esse aqui, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse segundo volume. Bom, o segundo volume vai tratar da filosofia, da história da filosofia, desde o Renascimento até David Hume, que é o filósofo inglês. Bom, aqui ele começará com Guilherme de Ockham, o nominalismo, e vai fazer esse percurso até David Hume. Vou destacar um aspecto interessante porque se trata de uma obra de mais de 1000 páginas. Então, para que o vídeo não se estenda muito, eu vou falar sobre um aspecto bem interessante que eu achei desse volume, que é o seguinte. Bom, é dito que Descartes inaugurou a filosofia moderna. Então, aqui nessa transição, quando vai haver essa transição dentro da história da filosofia, o Copleston faz uma espécie de introdução antes de fazer um corte da filosofia, porque muitos vão defender que na modernidade, quando Descartes inaugurou a filosofia, ele teria trazido algo inteiramente novo e diferente daquilo que ocorreu, por exemplo, no período da escolástica, né? Da filosofia católica, com Santo Tomás de Aquino, Duns Scott, enfim. Então, ele vai fazer um capítulo de umas 50 páginas que vão falar justamente do que foi a influência da filosofia da Idade Média dentro da filosofia moderna, né? Então, ele vai trazer alguns aspectos bem interessantes. Por quê? Porque a filosofia, segundo Copleston, até a Idade Média, ela estava intrinsecamente ligada ao ensino universitário, aos intelectuais que pertenciam à classe universitária, lembrando que a Igreja Católica fundou as universidades ali na Idade Média. Então agora começaria um período onde os filósofos não estariam necessariamente ligados a uma instituição superior de ensino. Ele vai dizer o seguinte, em outras palavras, a filosofia original e criativa do início da Era Moderna se desenvolveu fora das universidades. Foi uma criação das mentes jovens e originais e não dos tradicionalistas. E também por isso, é claro, que os escritos filosóficos tomaram a forma de tratados independentes, porque aqui a filosofia, muito da filosofia da Idade Média estava ligado a fazer comentários. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino fez comentários às sentenças de Pedro Abelardo, fez comentários à metafísica de Aristóteles. Enfim, aqui começa essa era de pessoas que estavam ligadas à filosofia, que vieram fora do ensino universitário, né, que então não eram esses tradicionalistas que estavam ligados a esse ensino formal, e também começaram a aparecer os tratados filosóficos independentes e não comentários. Os escritores estavam interessados em desenvolver as próprias ideias, livre da influência dos grandes nomes do passado e das opiniões dos pensadores gregos e medievais. Frequentemente se diz que a filosofia moderna é autônoma, produto único da razão, ao passo que a filosofia medieval estava subordinada à teologia cristã, limitada pela submissão ao dogma. Porém, se isso é expresso desta maneira categórica, sem epítetos, tal julgamento constitui uma simplificação sem medida. Por outro lado, temos Santo Tomás de Aquino no século XIII atestando a independência da filosofia como ramo diferente de estudo, enquanto no século XIV encontramos teologia e filosofia tendendo à separação como resultado da crítica nominalista da metafísica tradicional, justamente feito pelo Guilherme de Ockham, que inaugura esse volume. E aqui ele vai trazer todo esse movimento
contextualizando essa passagem da filosofia para aquilo que é considerado pelos historiadores da filosofia como a história moderna da filosofia. Então aqui é um capítulo bem interessante, onde ele vai fazer toda essa introdução que vai facilitar o entendimento do que veio e influenciou, se Deus ainda existia na filosofia desses primeiros, né? Por exemplo, Descartes, Spinoza, como eles tratavam era Deus, a matéria da existência de Deus. Existia Deus na filosofia deles? Qual a diferença de como Deus era tratado na filosofia da Idade Média e como eles passaram a tratar naquilo que é chamado a filosofia moderna, né? Então, nessa introdução, o Copleston já trata de todo esse assunto de maneira a introduzir essa transição dentro da história da filosofia. Além disso, no final do volume, depois de Hume, ele vai trazer os prós e contras de Hume, vai trazer uma pequena bibliografia, uma breve bibliografia e uma breve bibliografia. São 3 capítulos em sequência, tratados como apêndices da obra, para só então ele chegar no índice onomástico e no índice remissivo. É uma obra, como eu disse, muito interessante, muito extensa, mas que vai tratar esses assuntos com profundidade, sem gerar grandes cortes quando ele trata desses, como se trabalhasse a filosofia antiga, ponto. A filosofia na Idade Média, ponto. A filosofia no Renascimento e Modernidade. Ele faz uma passagem, digamos, suave, no sentido de que ele mostra essa transição, o que ficou, o que foi acrescentado, o que foi cortado. É bem interessante e uma obra bem extensa. Bom, então fica aqui uma história da filosofia do Frederick Copleston, o 2º volume. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.